Como vão, meus caros e queridos amigos? Quem vos fala na aula de hoje é o professor Sandrão de Bangu. E vamos para mais uma aula eletrizante, falarmos de um assunto de eletrodinâmica. Hoje nós falaremos dos geradores e receptores elétricos. Espero que vocês tenham energia suficiente para curtir a aula de hoje. Vamos então? Vamos lá! O que são os geradores elétricos, meu povo? Vamos lá. Geradores elétricos são todos os dispositivos capazes de converter qualquer forma de energia em energia elétrica. Então, os geradores eles têm por função converter uma determinada forma de energia em energia elétrica. Nós temos alguns tipos de geradores, nós temos as hidrelétricas, nós temos as pilhas, nós temos as baterias, as usinas nucleares. São exemplos de geradores elétricos. São exemplos de dispositivos que pegam uma forma de energia, seja ela mecânica, seja ela química, seja ela nuclear, e convertem essa forma de energia em energia elétrica. Então aqui eu tenho a representação de um gerador, uma pilha. Aqui é a representação da pilha, a cabecinha da pilha, que representa o polo positivo, e a parte de trás da pilha, que representa o polo negativo. Todo e qualquer gerador, ele possui uma resistência interna. Então, a representação, o símbolo que representa um gerador em um circuito, ele está aqui representado. Aqui, os segmentos de retas paralelos, um de tamanho maior e outro de tamanho menor, eles representam, eles simbolizam os polos do meu gerador. O maior é o polo positivo e o menor representa o polo negativo. Ligado a um desses polos, eu tenho uma resistência, que é chamada de resistência interna do gerador. A resistência interna ela é medida em ohms. E o que ela faz? Ela faz com que o gerador ele dissipe parte da energia que ele vai fornecer a um determinado circuito. Ou seja, nem tudo que é gerado é fornecido para o circuito, porque parte dessa energia é perdida internamente. Beleza? Bem, a gente fala, eu acabei de falar, parte da energia é gerada, mas o gerador ele não gera energia. Nós temos um princípio básico que diz que a energia ela não pode ser criada nem destruída, e sim transformada ou transferida de um sistema para outro. Então, quando a gente fala em gerar energia, isso significa que ele está criando. E isso não é verdade. Um gerador não cria energia, O que ele faz é pegar uma forma de energia e transformar em outra forma de energia. Então, aqui eu tenho o símbolo de um gerador. Aqui eu tenho a diferença de potencial entre os polos, e essa diferença de potencial, quando eu tinha um gerador ideal, ou seja, que não tinha uma resistência interna, ela era simplesmente chamada de U, era a nossa DDP. Agora, essa diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo do meu gerador, ela é chamada de força eletromotriz. A força eletromotriz, ela não é uma força, ela é uma diferença de potencial. E ela é medida em volts. E a minha resistência interna do gerador, o que faz com que ele perca energia, é representada pelo Rzinho, que é a minha resistência interna representada, cuja unidade é o ohm. Ok? Agora nós temos alguns exemplos de geradores que estão presentes no nosso cotidiano, E o tipo de energia que eles transformam para se obter energia elétrica.
né? Então, aqui eu tenho o nosso primeiro exemplo, é uma pilha ou uma bateria de carro, elas funcionam da mesma maneira. Elas transformam energia química em energia elétrica. Nós temos aqui no próximo exemplo, as hidrelétricas. Elas transformam energia mecânica do movimento da queda das águas em energia elétrica. Então é a transformação de energia cinética e potencial em energia elétrica. Temos as energias as termoelétricas ou termonucleares, que utilizam a energia nuclear e as convertem em energia elétrica. As usinas de maré, que convertem através do movimento das águas, utilizam a energia cinética das águas e as convertem essa energia cinética em energia elétrica. Temos a energia solar. Esse cara transforma energia luminosa em calor e esse calor é convertido em energia elétrica. E por último, as usinas eólicas, que utilizam o movimento dos ventos, ou seja, energia cinética, para rodar essas pás, que essas pás vão girar um gerador, que esse gerador vai converter essa energia de movimento em energia elétrica. Então, esses são alguns exemplos de geradores elétricos no nosso cotidiano. Então, no nosso estudo de resistores, nós trabalhamos até o presente momento com geradores ideais, né, onde ele não tinha uma resistência interna. Então, aqui eu tenho a representação de um gerador ideal. Repara que ele não tem resistência interna e aqui está a sua força eletromotriz representada pela letra sigma. Então, quando eu tenho um gerador ideal, a força eletromotriz é igual à diferença de potencial nos terminais dessa pilha, desse gerador. Então, essa força eletromotriz, esse sigma, ele é igual ao meu U. Então, aí eu tenho a minha primeira lei de Ohm, né, que lá U igual a R vezes I, para um gerador ideal. Bem, mas quando eu tenho um gerador não ideal, o que vai acontecer é que esse cara vai ter uma resistência interna. Repara que está ligado diretamente a um dos polos da minha bateria, do meu gerador. Então, aqui eu tenho a representação de um gerador. Uma coisa muito importante para a gente identificar um gerador é o sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica num gerador, ela se movimenta sempre do polo negativo em direção ao polo positivo. Tá? Então, o sentido da corrente é do negativo para o positivo. Tranquilo? Bem, então, como é que eu determino a diferença de potencial nos terminais do gerador? Ou seja, a diferença do potencial no polo positivo ao polo negativo do meu gerador, da minha pilha, por exemplo. Então, aqui eu tenho a representação, a minha força eletromotriz, a minha resistência interna, e ligando o polo negativo ao polo positivo, eu tenho a minha diferença de potencial. Então, a diferença de potencial U, ela vai se relacionar com a minha força eletromotriz e com a resistência interna do meu gerador da seguinte maneira. A diferença de potencial U é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente que passa através do gerador. Essa é a minha equação do gerador. U é igual a sigma menos R vezes I. Okay? Então, U é força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente elétrica que passa pelo gerador. Bem, aqui eu tenho o gráfico característico de um gerador. Então, quando esse gerador é ligado a um circuito, o que vai acontecer é uma queda de tensão nesse circuito. Então, o que nós percebemos na curva característica do gerador é um decaimento da diferença de potencial nos terminais do meu gerador. Então, aqui eu tenho o gráfico que é dado por U vezes I.
DDP, diferença de potencial, vezes corrente elétrica. Então, o ponto da onde parte do eixo da minha diferença de potencial, esse ponto é a minha força eletromotriz. Então, o valor máximo que o gerador pode fornecer de diferença de potencial é a própria força eletromotriz. E à medida que ele alimenta o circuito, a tensão nos terminais desse gerador vai caindo, né? E aí eu tenho esse ponto aqui, onde U vale zero. A diferença de potencial vale zero. Quem é esse cara? É a chamada corrente de curto-circuito. O que é a corrente de curto-circuito? Quando ela acontece? A corrente de curto-circuito, ela vai acontecer quando eu ligar diretamente, através de um fio sem resistência alguma, o polo positivo ao polo negativo. Então, quando eu ligo um fio que não oferece resistência alguma à corrente elétrica, o que vai acontecer é que eu vou estar igualando as tensões, os potenciais do polo positivo e do polo negativo, fazendo com que não haja uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Então, o meu U vai valer zero. Então, se o meu U vale zero, eu jogo RI, que é negativo, para lá, e aí eu determino a corrente que vai circular através desse fio condutor dessa maneira aqui. Corrente de curto-circuito, ela será dada por força eletromotriz dividida pela resistência interna. Então, toda vez que eu ligar diretamente o polo positivo ao polo negativo através de um fio sem resistência, eu estou estabelecendo nesse circuito um curto-circuito, um encurtamento do circuito. Então, a minha corrente elétrica, ela será dada por sigma vezes R, força eletromotriz dividido pela resistência interna do meu gerador. Beleza? Cut-cut, pré-ridículozinho. Potência elétrica e rendimento. A potência elétrica, ela está relacionada à energia através do tempo. A potência, ela mede a transformação de energia num determinado intervalo de tempo. Então, para a gente tratar de potência aqui no nosso gerador, eu vou relacionar a potência à energia para que fique mais fácil a compreensão do tipo de potência que nós trataremos. Nós trataremos de 3 tipos de potência: a potência útil, a potência total e a potência dissipada. Então vamos começar pela potência total. Quem é a potência total? Ela está relacionada à quantidade de energia elétrica fornecida pelo gerador ao dispositivo que ele alimenta. Então imagina, quando a gente liga o nosso celular a uma tomada, ou a nossa televisão, nosso computador, nossa geladeira a uma tomada, essa tomada ela vai fornecer uma determinada quantidade de energia elétrica para o nosso dispositivo. Então, essa é a energia total, a energia que essa tomada está fornecendo. Então, a potência total ela está relacionada à energia total fornecida pelo gerador ao dispositivo que ele alimenta. A potência útil ela está relacionada à quantidade de energia que o nosso dispositivo vai utilizar. Então, quando a gente liga o nosso dispositivo na tomada, será que ele vai utilizar toda essa energia que está sendo fornecida pela tomada? Não. Então, ele só vai usar uma parte dessa energia. E essa parte de energia que ele utiliza para o seu real funcionamento é chamada de energia útil, energia utilizável. Então, a potência útil ela está relacionada à potência que o nosso dispositivo realmente vai utilizar em relação ao total do que ele recebe, ok? E por último, e não menos importante, é a potência dissipada. A palavra dissipada ela está diretamente relacionada à perda, à eliminação, a desperdício, né? Então, a potência dissipada ela está relacionada à energia desperdiçada pelo nosso dispositivo quando ele é posto em funcionamento ligado ao nosso gerador. Então, essa perda de energia, essa eliminação de energia, esse desperdício de energia, normalmente se dá através da
transformação dessa energia elétrica em calor. E nós sabemos que a transformação de energia elétrica em calor é o nosso chamado efeito Joule. Então, normalmente, o nosso dispositivo ele aquece. E isso faz com que essa energia seja desperdiçada em forma de calor. Então, a potência desperdiçada ou dissipada, ela está direcionada, ela está relacionada à energia que o nosso dispositivo não utiliza, que ele desperdiça durante seu funcionamento. Então, vamos nós. Potência total, como é que eu calculo? A potência total é o PEI. Potência total é força eletromotriz vezes a corrente elétrica. A potência que o nosso dispositivo utiliza, do total que ele recebe. A potência útil, ela é o pio. Potência útil é corrente elétrica vezes tensão, vezes DDP, vezes voltagem, diferença de potencial, né? Nosso U. E a potência dissipada, ela é dada pelo π quadrado. Resistência interna vezes a corrente elétrica ao quadrado. E lembrando que a unidade de potência é watts, é o W. Potência é medida em watts, W. Bem, então se eu conheço o quanto de potência o cara utiliza e o quanto ele desperdiça, é possível achar a potência total. Então a potência total, a potência fornecida, quem vai ser ela? Vai ser o que ele utiliza mais o que ele desperdiça. Então potência total é a potência útil mais a potência desperdiçada, a potência dissipada. Tranquilo? Agora, como é que eu determino o rendimento de um gerador? O rendimento é eu determinar o quanto o cara aproveita do que ele recebe. Então, para eu determinar o rendimento de um gerador, basta eu pegar a potência útil e dividir pela potência total. Então, dessa maneira, eu determino o rendimento. Ou pegar a diferença de potencial, a nossa DDP, e dividir pela força eletromotriz. Então, dessa maneira, eu vou ter o meu rendimento. E o rendimento é uma grandeza adimensional, ou seja, ele não possui unidade. E mais, é um número compreendido entre 0 e 1. Vai ser sempre 0, alguma coisa, ou no máximo 1, quando o rendimento for total. Agora, e se eu quiser saber o percentual de rendimento? Então, para determinar o rendimento percentual, basta eu pegar esse resultado obtido de uma dessas duas maneiras e multiplicar por 100%. E aí eu terei o quanto em percentual é o rendimento do meu gerador. Ok? Tranquilo? Belezinha? Tudo cuti-cuti? É possível combinarmos os geradores de duas maneiras, em série ou em paralelo. E essas combinações, elas são chamadas de associações. Então, a primeira associação que nós veremos é a associação em série. Quando é que ela acontece? Quando eu pego o polo positivo de um gerador e conecto esse cara no polo negativo de outro. Então, toda vez que o polo positivo de um gerador é conectado ao polo negativo do outro gerador, nós dizemos que esses geradores estão associados em série. Então, se a gente perceber aqui, ó, polo negativo, que é a parte de trás do nossa pilha, polo positivo. Então, o polo positivo desse cara está ligado ao negativo do outro. O polo positivo desse ligado ao negativo. Então, esses quatro caras aqui estão associados em série entre si. Então, eu tenho aqui o exemplo de 4 pilhas de FEM, de força eletromotriz, 1,5 volts associadas em série. Aqui eu tenho a representação dessa associação. O polo positivo de um ligado ao polo negativo do outro. Lembrando que os geradores eles possuem uma resistência interna ligada aos seus polos, né? Então aqui eu tenho gerador 1, gerador 2,
gerador 3 e gerador 4. Então aqui são esses 4 caras representados aqui, né? A representação esquemática desse cara. Agora, como é que eu determino a força eletromotriz equivalente e a resistência interna equivalente? Ou seja, o que é o equivalente? É pegar todo mundo e substituir por um único cara só, que ele sozinho vai desempenhar a função desses 4 caras juntos. Então, se eu quiser substituir essas 4 pilhas por uma única pilha, eu deveria substituí-las por uma de quanto? Então, olha só. Toda vez que eu tiver uma associação em série de geradores, a força eletromotriz equivalente ela será dada pela soma das forças eletromotrizes de cada um dos meus geradores. Então, a força eletromotriz equivalente é igual ao somatório da força eletromotriz de cada gerador dessa associação. E a resistência interna equivalente? A mesma coisa. Ela será dada pela soma das resistências internas de cada uma das resistências de cada gerador. Então, o FEM é a soma de cada FEM de cada gerador e o REC é a soma da resistência interna de cada um dos geradores que compõem essa associação. E aí, como é que eu determino a diferença de potencial entre o polo negativo do primeiro gerador e o polo positivo do último gerador? Ou seja, como é que eu determino o U total? O U total ele vai ser dado pela equação do gerador, né? Só que total. O total é força eletromotriz equivalente menos resistência interna equivalente vezes a corrente elétrica. Se a gente reparar, isso aqui é a equação do gerador. Tranquilo? E na associação de geradores em paralelo, o que nós temos? Na associação de geradores em paralelo, esses geradores eles estão relacionados através de polos iguais, ou seja, o polo positivo de um é ligado ao polo positivo do outro, que é ligado ao polo positivo do outro, assim como o negativo de um é ligado ao negativo do outro, que é ligado ao negativo do outro. Então, desta maneira, eu tenho uma associação em paralelo. Uma coisa muito importante, na associação em paralelo, diferentemente da associação em série, é muito comum e recomendável que a gente associe geradores idênticos, ou seja, de mesma força eletromotriz e de mesma resistência elétrica interna. Por quê? Porque quando a gente associa geradores diferentes, o que pode acontecer é que um pode consumir a energia do outro. Isso pode ter influência no funcionamento do nosso dispositivo ao qual eles vão alimentar, tá? Então, na associação de geradores em paralelo, a gente sempre vai trabalhar com geradores idênticos. Tranquilo? Beleza? Então aqui eu tenho essa representação gráfica do que eu tenho aqui ao lado, né? O polo negativo de um ligado ao polo negativo do outro e o polo positivo de um ligado ao polo positivo do outro. Mostrando aqui uma associação em paralelo. E como é que eu acho o REC desse tipo de associação? Então, para eu achar a força eletromotriz equivalente, basta que o que acontece aí é que a força eletromotriz ela é constante na associação em paralelo. Então, ela se conserva. Então, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz dos meus geradores, uma vez que eles são idênticos, né? E a resistência interna? A resistência interna, aqui quando eu associo em paralelo, eu reduzo, eu diminuo a resistência interna total. Então a minha resistência interna, ela vai ser R dividido por N. N é o número de vezes que a minha resistência interna se repete nessa associação, ok? E a tensão nos terminais dessa associação, o meu U, como é que eu determino? Da mesma maneira que eu determinei em série. U é a força eletromotriz equivalente, menos o REC equivalente, o REC, menos o I, a corrente total da minha associação.
agora nós falaremos dos receptores elétricos. Quem são esses caras? Os receptores elétricos são aqueles dispositivos, são os dispositivos que utilizam a energia elétrica, transformando-a em outra forma de energia. Energia essa que não necessariamente tem que ser exclusivamente térmica, né? Então, esse dispositivo, ele pega a energia elétrica e converte em outra forma de energia, seja ela mecânica, luminosa, sonora, ok? Inclusive térmica, mas não necessariamente exclusivamente térmica. Aqui nós temos alguns exemplos de receptores elétricos que transformam a energia elétrica que recebem em outra forma de energia. Temos aqui o ventilador, geladeira, micro-ondas, celulares, aspirador de pó, nosso notebook, né? Então, esses são alguns exemplos de receptores elétricos, dispositivos que transformam energia elétrica em outra forma de energia. O receptor é bem similar, né? As características das representações são bem similares ao dos geradores, então às vezes isso leva até alguma confusão. Bem, o que nós temos que conhecer num receptor? Se a gente reparar, a representação, a simbologia de um receptor é muito parecida com a do gerador. Qual é a diferença? A diferença ela vai estar no sentido da corrente elétrica. Então aqui eu tenho uma resistência, que é a minha resistência elétrica, ligada a um dos polos do meu gerador. Então aqui ela está representada, normalmente ela é representada no receptor ligada ao polo positivo. E no gerador, normalmente ela é representada ligada ao polo negativo. Mas isso não tem influência nenhuma, porque o que vai me dizer o que é um gerador ou um receptor é o sentido da corrente elétrica. Que no gerador, o sentido da corrente é do polo negativo para o polo positivo. No receptor é o contrário. A corrente ela vai do polo positivo para o polo negativo. Então isso é que vai me identificar num gráfico, num esquema, quem é um gerador, quem será um gerador e quem será um receptor, o sentido da corrente elétrica, ok? Bem, então, aqui eu tenho sigma linha. Quem é o sigma linha? A sigma linha é a chamada força contra-eletromotriz. Quem é a força contra-eletromotriz? É a diferença de potencial do meu receptor. E ela é medida em volts. Eu tenho U, que é a diferença de potencial onde esse meu receptor está ligado. Por exemplo, numa tomada. É a DDP da tomada. R' é a resistência interna do meu receptor, medida em ohm. E I é a corrente que passa através do meu receptor. Então, eu tenho esse cara medido em ampere. Então, aqui eu tenho a curva característica do receptor. Repara que ela é diferente da do resistor. A do resistor, eu tenho um decaimento da tensão. A DDP ela diminui até zerar. No receptor, ela aumenta no decorrer do tempo à medida que esse cara é ligado a um gerador. Ok? Então eu tenho aqui que o valor da minha curva, da onde ela parte do eixo da tensão, é a minha força contra-eletromotriz. É o meu E', o meu sigma linha. E ela vai aumentando. Esse ponto aqui, onde eu tenho um valor de corrente I, é a tensão fornecida, por exemplo, numa tomada. É o meu U. E a equação do gerador, como eu tenho um aclive, quem vai ser ela? A diferença de potencial fornecida ao meu receptor, ela vai ser força contra-eletromotriz mais resistência interna vezes corrente elétrica. Ou seja, U é sigma linha mais resistência interna vezes a corrente elétrica. Então, o que caracteriza aqui, ó, que diferencia a curva do gerador do receptor? A do gerador eu tenho um decaimento da tensão. E no receptor eu tenho um aumento da tensão à medida que a corrente é fornecida. Tranquilão?
Potência e rendimento do nosso receptor é bem parecido com o que aconteceu no nosso gerador. Eu só tenho que tomar cuidado com como eu vou calcular aquelas potências, né? Que a potência total e dissipada, agora ela é calculada de maneira diferente do gerador. Mas o entendimento, a compreensão é exatamente a mesma. A potência total está relacionada à energia total fornecida ao receptor. A potência útil está relacionada à energia que esse receptor utiliza, e a potência dissipada ela está relacionada ao que é perdida em forma de calor, em forma de efeito Joule pelo receptor. E como é que a gente calcula a potência total? A potência total agora ela vai ser calculada pelo π, tensão vezes corrente elétrica. A potência útil, como é que eu vou calcular? A potência útil, aqui está PT, mas está errado. Deixa eu trocar aqui, ó. É PU. A potência útil, ela vai ser calculada da seguinte maneira: força contra-eletromotriz vezes corrente elétrica. É o P', né? O P', força contra-eletromotriz vezes a corrente elétrica. E a potência que é perdida, dissipada, transformada em calor, como é que eu vou calcular? Essa é igual ao do gerador, né? É o π quadrado. É resistência interna ao quadrado, resistência interna vezes corrente elétrica ao quadrado. Então, dessa maneira, eu calculo as potências. Potência total é o π, ou π. A potência útil é o P', e a potência dissipada é o π quadrado. Agora, se eu sei o quanto ele utiliza e o quanto ele desperdiça, eu consigo calcular a potência total, sabendo que a potência total vai ser o que ele utiliza mais o que ele desperdiça. Então, potência total é a potência útil mais potência dissipada. E o rendimento percentual? O rendimento percentual é a razão entre a potência útil sobre a potência total. Então, o rendimento vai me dar o quanto esse cara ele é efetivo na transformação de energia. E eu posso calcular essa efetividade de energia também através do força contra-eletromotriz dividido pela diferença de potencial. Então, se eu quiser saber o percentual, basta eu pegar o valor de Ni, lembrando que esse Ni é um valor compreendido entre 0 e 1, e multiplicar por 100%. E aí eu terei o valor em percentual. Muito fácil, né? Então, dado alguns circuitos básicos, vamos aprender a como calcular a corrente elétrica aí, né? Em 3 situações. A primeira situação é quando eu tiver um gerador e um receptor. Então aqui eu tenho um gerador, aqui está o meu gerador. Esse gerador ele vai alimentar uma resistência elétrica. Como é que eu calculo a corrente elétrica que vai circular por essa resistência? Então, quando tiver apenas um gerador e um receptor, a corrente elétrica ela será calculada da seguinte maneira: corrente I ela vai ser igual a força eletromotriz dividido pelo REC. Se a gente reparar, isso aqui é REC porque as resistências estão em série, uma em seguida da outra. Então, vai ser a resistência mais a resistência interna. Então, dessa maneira, eu calculo a corrente elétrica para uma situação de gerador e receptor. Quando eu tiver, numa segunda situação, um gerador e um receptor, como é que eu calculo a corrente elétrica que vai circular entre esses dois dispositivos? A corrente elétrica I ela vai ser dada pela força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz dividido pelo REC. Se a gente reparar, as resistências estão em série. Então, vai ser resistência interna do gerador mais a resistência interna do receptor. Então, aqui eu tenho a representação do meu gerador
e aqui em cima o meu receptor. Agora, Sandrão, se eu tenho valores, e como é que eu vou identificar quem é o meu gerador e quem é o meu receptor? Então, é só eu pensar no seguinte: quem é que vai alimentar o outro? Quem alimenta quem? O gerador alimenta o receptor ou o receptor alimenta o gerador? Quem alimenta o circuito é o gerador. Então, num circuito, para que eu identifique quem é o gerador e quem é o receptor, o gerador vai ser aquele cara que tiver a maior voltagem. Então, por exemplo, se eu tenho um cara que vale 12 e um outro 12 volts, e um que vale 15 volts, e não me diz no circuito quem é o gerador e quem é o receptor, o meu gerador vai ser aquele cara que tiver a maior voltagem. Então, o cara de 15 volts, ele vai estar simbolizando, vai estar representando o meu gerador. E o de 12 volts representando o meu receptor. Beleza? Então, a corrente elétrica, ela vai ser dada. Se eu tiver vários, vai ser o somatório das forças eletromotrizes dos geradores menos o somatório das forças contra-eletromotrizes dos receptores, dividido pelo somatório das resistências internas desse circuito, ok? E, por último, não menos importante, eu tenho uma associação entre gerador, receptor e resistor. Então, aqui eu tenho, nesse lado esquerdo, a representação de um gerador. Força eletromotriz e resistência interna. Aqui, na parte de cima, eu tenho uma resistência elétrica. E no lado esquerdo, eu tenho um receptor. Força contra eletromotriz e resistência interna do receptor. Então, se eu quero saber qual é a corrente que vai circular por aqui, o que eu tenho? A minha corrente elétrica vai ser dada pelo somatório da força eletromotriz do gerador, menos o somatório da força contra eletromotriz dos receptores, dividido pelo REC, que é o somatório das resistências. Então, resistência mais resistência interna do gerador, mais resistência interna do receptor. Então, dessa maneira, eu acho a corrente elétrica numa associação entre gerador, receptor e resistor. Ok? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Dê uma forcinha aí, se inscreva no canal, dê um like aí, ative as notificações para assistirem os novos vídeos. Fiquem com Deus e um grande beijo e um abraço desse crioulo que aqui vos fala. Beijo do negão, bye bye.